Quem aí não gostava de assistir os Power Rangers clássicos lá da década de 90 na TV, com aquelas explosões desnecessárias e as faíscas, mas que eram incríveis, e com aquelas lutas mais falsas que nota de R$3, mas que a gente adorava assistir. Mas acredite se quiser, tem gente ainda hoje que não conhece o filme lançado em 2017, que é baseado na série clássica. Que assim como eu falei no vídeo de As Tartarugas Ninja Fora das Sombras de 2016, existem bons filmes que infelizmente são subestimados e injustiçados. E Power Rangers foi um desses filmes. Com uma abordagem mais madura e realista, o longa dividiu a crítica e foi um fracasso de bilheteria na época de seu lançamento. Mas fica a pergunta, como um filme que é baseado na série que a gente tanto amava foi um fracasso? É isso que eu vou discutir com vocês hoje. Eu tenho um carinho muito grande por esse filme, reassisti ele esses dias em 4K e resolvi trazer um vídeo aqui pra vocês. E já peço que você deixe o seu like e se inscreva para fortalecer o canal. E chega de enrolação e hora de mofar. Isso aí, cara. Hora de mofar! Crente, corno, emo, alcoólatra, nóia, desempregado. Nós somos os seus amigos. A Saban Group e a Lionsgate Films anunciaram o lançamento do filme em maio de 2014, com Roberto Orci inicialmente contratado para a produção. Ashley Miller e Zack Stentz foram designados para escrever o roteiro. Após a rejeição do trabalho deles, Max Landis apresentou uma nova versão, que também foi descartada, já que o estúdio buscava um tom mais ousado. Orci acabou deixando o projeto para se dedicar a Star Trek Beyond, lançado em 2016. Em abril de 2015, o site The Wrap revelou que Jim Israelit estava em negociações para assumir a direção. Jim é responsável pelo Projeto Almanac. E assim como o Projeto Almanac, ele disse que Power Rangers teria uma abordagem mais realista, contemporânea, com uma verdadeira energia e ousadia, e que seria um filme alegre e divertido, mas que ainda seria totalmente enraizado em um mundo real, com personagens reais enfrentando situações reais. Israelit também mencionou que a nova versão seria uma atualização da série original. Os produtores também disseram alguns dos filmes que seriam influências, que eram Clube dos Cinco, de John Hughes, e os filmes do Homem-Aranha dirigidos por Sam Raimi. Na hora de escalar os Rangers, o diretor disse que desde o início a diversidade foi uma parte muito importante de todo o processo, e que embora as raças dos personagens tenham sido trocadas, ele acrescentou que garantiram que a essência de cada um desses personagens ia ser mantida no filme, e que essa é uma história de origem desses personagens. O Naomi Scott foi escalado como Kimberly, e os novatos Dacre Montgomery, Lud Lin e R.J. Kyler foram escalados como Jason, Zack e Billy. No final do mês, Becky G foi escolhida para interpretar Trini. Em fevereiro de 2016, foi anunciado que Elizabeth Banks interpretaria Rita Repulsa. E 4 meses depois, Bryan Cranston anunciou que foi escalado como Zordon. E quando o filme estava perto de lançar, Amy Jo Johnson e Jason David Frank, que interpretaram Kimberly e Tommy na série original, falaram que fariam uma participação especial no filme. Em 2016, em meio à produção, John Feltmire, o CEO do estúdio Lionsgate, afirmou que o longa poderia ganhar de 6 a 7 continuações. Porém, em maio de 2017, a revista Forbes anunciou que as continuações de Power Rangers haviam sido arquivadas pelo estúdio. Produzido com um orçamento de 105 milhões de dólares, o reboot faturou somente 142 milhões após todas as exibições mundiais. Como o orçamento não leva em conta os custos com publicidade e marketing, o filme acabou trazendo um grande prejuízo para o estúdio. Na época, boatos indicavam que uma sequência ainda poderia ser produzida devido aos grandes lucros na venda de produtos relacionados ao filme, o que aparentemente teria compensado o prejuízo na bilheteria. E além disso, em 2018, a empresa Saban vendeu a franquia Power Rangers para a Hasbro por 522 milhões de dólares. E em agosto do mesmo ano, a Hasbro anunciou planos para a produção de um novo filme dos Power Rangers, que seria produzido pela Paramount. E no final do vídeo eu vou contar para vocês a suposta história da sequência cancelada. Lá na era cenozoica, uma equipe de guerreiros, os nossos queridos Power Rangers, só que são os Power Rangers da equipe do Zordon, são encarregados de proteger a vida na Terra e o Cristal Zeo. O Ranger Verde, no caso a Ranger Verde, é a Rita Repulsa, que trai os outros Rangers e planeja dominar o universo. E o Zordon, que é o líder, sobrevive ao ataque da Rita e enterra lá as 5 moedas do poder. E o Zordon, ele ordena que o Alpha 5 execute um ataque de meteoro, o que acaba, entre aspas, matando a Rita e envia ela para o fundo do mar, frustrando seus planos. E eu já gosto dessa cena, né, porque eles expandem a história dos Power Rangers, mostram o Zordon, mesmo que seja uma cena curta, e a gente ainda vê a Ranger amarela da equipe dele. Aí depois nós vamos para o século
21, em Alameda dos Anjos, onde o astro de futebol americano e futuro Ranger Vermelho, Jason Scott, é dispensado do time e colocado em prisão domiciliar após uma brincadeira que envolve lá uma vaca, e ele acaba também recebendo detenção no sábado pelo restante do semestre. Aí uma coisa que, se você gosta daquela câmera lá do The Last of Us no primeiro episódio da série, que a câmera fica se movimentando dentro do carro, sabe que Power Rangers fez isso primeiro. Olha essa cena do Jason. Depois, na detenção, ele encontra Billy Cranston, futuro Ranger Azul, que aqui nesse filme ele é um personagem autista. Se eu não me engano, esse foi o primeiro filme de super-herói que introduziu isso. Eu acho bem bacana. E também na detenção tá a ex-líder de torcida, Kimberly Hart, a futura Ranger Rosa. E tem um valentão atormentando lá o Billy, e o Jason vai lá e dá uma lição nele e dá um tapa na cara dele. O maluco é brabo. Aí o Billy se oferece pra desativar o monitor do tornozelo do Jason, em troca de ajuda em uma velha mina de ouro naquela noite. E chegando lá na mina, o Jason deixa o Billy sozinho e sai pra caminhar. E quando ele já vai entrar no carro, ele vê a Kimberly e segue ela. Aí os dois têm uma conversa, né, sobre fugir da cidade, que a cidade não presta. Aí o Billy detona explosivos pra quebrar algumas pedras. Aí antes disso, o Zack, que é o futuro Ranger preto, tá observando a Trini, futura Ranger amarela, enquanto ela tá lá fazendo os alongamentos dela lá na montanha. Aí depois da explosão, os 5 acabam indo pro mesmo lugar, né, ver o que foi a explosão, e encontram algumas pedras brilhantes, as moedas do poder, e cada um pega uma. E ao tentarem escapar da segurança da mina, o carro é atingido por um trem. E os 5 se encontram em casa na manhã seguinte e descobrem que receberam habilidades sobre-humanas. Aí em outro lugar, o corpo da Rita é encontrado depois de milhares de anos, que já era pra estar só o esqueleto. E ao acordar, ela mata um policial e sai caçando ouro aí pela cidade pra tentar invocar o Goldar e encontrar o Cristal Zell. Os 5 adolescentes retornam à mina no outro dia e descobrem uma nave espacial antiga, onde eles encontram o Alpha 5 e a consciência do Zordon. E os dois contam sobre a história dos Power Rangers e da Rita, avisando que eles têm 11 dias até que Rita tenha seu poder total, encontre o Cristal Zell e use para destruir a vida na Terra. Todos os 5 deixam a nave sem intenção de retornar, até que Zordon implora para Jason convencer a equipe. Todos eles retornam no dia seguinte, mas não conseguem morfar, o que acaba sendo bem frustrante. Então eles passam a semana seguinte treinando contra os bonecos de massa, que aqui não parecem tanto os bonecos de massa lá da série clássica, que aqui são hologramas. E depois o Alpha ele até mostra os Zords, para que a garotada aí tenha motivação, né, para continuar treinando. E o Zack, que é um imbecil aí, ele pega o Zord para sair passeando por aí e quase mata os outros Rangers quando ele entra com tudo dentro da caverna. E isso acaba irritando o Jason, e eles acabam lá tendo uma briguinha, né? E quando o Billy vai tentar separar os dois, ele acaba morfando. No entanto, quando o Zack vai encostar nele, a armadura desaparece. E o Zordon, que já tá putaço, ele dispensa o grupo. E quando o Jason vai lá pra confrontar ele, descobre que se os 5 morfarem, isso abre a rede de morfagem e vai permitir que os Zordon se restaurem ao corpo físico. Jason, sentindo-se traído, acusa Zordon de usar a equipe para seu próprio benefício. E o Jason e o resto acabam acampando lá perto, todos frustrados, e acabam conversando ao redor da fogueira, acreditando que não morfaram ainda porque eles não se conhecem. Mais tarde naquela noite, Rita ataca Trini e ordena que ela leve os Rangers para as docas. Trini os informa sobre Rita e Jason convence todo mundo para lutar, mas são rapidamente derrotados. Rita força Billy a revelar a localização do Cristal Zell, que ele tinha descobrido lá enquanto ele estava treinando, né? Ele foi atrás de informações e descobriu que o Cristal Zell estava lá num Krispy Kreme. E a Rita, depois de conseguir a informação, mata ele e libera os outros Rangers. Eles levam o corpo de Billy para a nave e pedem para Zordon ressuscitá-lo. E Zordon diz que não pode fazer nada. Todos eles concordam que dariam suas vidas um pelo outro, e ao fazer isso eles desbloqueiam a rede de morfagem, e Zordon, no seu momento de redenção, decide reviver Billy, sacrificando a capacidade de restaurar sua forma física. Com a equipe restaurada e confiante, temos a cena mais épica do filme, que são os Rangers se transformando. Rita cria Goldar, levando um exército de bonecos de massa e ataca a Alameda dos Anjos, para encontrar o Cristal Zell. Os Rangers lutam contra os bonecos de massa e seguem para a Alameda dos Anjos com seus Zords. E depois que os Rangers destroem todos os bonecos de massa, Goldar empurra os Rangers e seus Zords para um buraco lá com fogo e lava. Nesse buraco os Zords se combinam, formando um Megazord, e Rita se funde a Goldar. E os Rangers lutam e conseguem destruir Goldar. Eu sei que essa cena não parece muito
É um círculo de fogo da vida, tô falando do primeiro. Mas é uma cena bem bacana, considerando o orçamento que eles tinham. Então não tenho nada a reclamar dessa luta. E depois de recusar a oferta de Jason de se render, a Rita diz aos Rangers que outros virão pelo cristal e salta no Megazord apenas para ser jogado no espaço, com o Megazord dando um tapa nela, fazendo referência ao tapa que Jason deu no Valentão no começo do filme. Os Rangers são elogiados como heróis locais e com a ameaça de Rita frustrada, eles retornam às suas vidas normais. Em uma cena no meio dos créditos, na detenção, o professor anuncia que Tommy Oliver se juntará a eles, mas a mesa está vazia. E todos nós sabemos quem é o Tommy Oliver. Mas infelizmente eu acho que ele não seria interpretado pelo Jason David Frank, até porque é um elenco mais jovem. E termina com o armário do Billy sendo explodido no corredor. E galera, como eu gosto desse filme. Mesmo com alguns probleminhas de roteiro, né, e alguns erros de continuidade, é um filme que eu tenho muito carinho por ele. A começar pelo elenco maravilhoso, cara, esse elenco é maravilhoso. Acho que é um dos casts que eu considero mais perfeitos que eu já vi. Sério, a química deles é muito boa. E eu acho que eles são o coração do filme. Não são as lutas, não são as armaduras. Eu acho que o ponto alto do filme é o relacionamento dos personagens. E muita gente reclama porque eles só morfam no final. E tá tudo bem. Realmente eu acho que eles poderiam alterar isso aí, né? E eles morfarem já em algum momento antes. Mas, considerando que na época eles tinham um planejamento para 6 filmes... eu acho que foi até uma boa eles realmente se concentrarem em desenvolver os personagens e eles amadurecerem no final do filme. Eu acho que essa foi uma decisão muito boa. E a minha cena favorita desse filme não é quando eles morfam, não é o Megazord. São cenas incríveis, são sim. Mas eu acho que o ponto alto do filme é a conversa que eles têm na fogueira, com cada um desabafando ali sobre sua vida, os problemas que eles enfrentam. E a trilha sonora do Brian Tyler, cara, nesse momento é sensacional. Do filme todo é incrível, mas nesse momento em específico é muito incrível. E é aí que você vê que o elenco brilha, cada um entrando dentro do personagem. Por isso essa é a minha cena favorita. Porque é o momento ali que foi inspirado no Clube dos Cinco, esse momento. E é onde os personagens realmente começam a se conhecer, começam a se conectar. A Rita Repulsa nesse filme, eu acho ela uma vilã ok, não, nada além disso. Ela é só a vilã que quer dominar o mundo e acabou, no caso o universo. E tá tudo bem, ela ainda tem uma ótima performance da Elizabeth Banks, que pra quem não lembra, ela interpretou a Betty Brant lá do filme do Homem-Aranha do Sam Raimi. Os 3 filmes. E aqui ela tem uma performance ótima. Não parece muito. Ela tem algumas características da Rita da série original, mas nada além disso. Fora que o visual dela é totalmente diferente. Mas eu acho que a atriz mandou bem. E o Zordon do Bryan Cranston, ele é muito bom também. O design, eu adorei como eles modernizaram, né? Não é mais aquela cabeça flutuante na série clássica lá. E aqui eles consertaram de uma maneira incrível. Eu gosto muito desse Zordon também, porque ele não é um líder sem defeitos. Até ele tem os seus defeitos. Ele que é o mentor. Tipo, esse tempo todinho ele queria que os Rangers morfassem para que ele pudesse voltar à sua forma física e comandar a equipe e derrotar a Rita. O que deixa o Jason putaço. Ou seja, todo mundo nesse filme aqui, tirando o Alpha, tem um defeito. Eu esqueci de comentar também dos 5 personagens, é que o que eu gosto também é que eles não são aqueles típicos adolescentes que, digamos, têm uma vida normal, sem problemas. Aqui cada um deles tem um trauma, tem um problema que eles enfrentam. E quando eles assumem a responsabilidade de serem Rangers, é mais uma responsabilidade que eles têm que lidar. E é isso que eu acho incrível. E o visual do Alpha 5 também eu achei muito bom. Vi gente que não gostou. Foi uma atualização convincente. Eu não tenho nada a reclamar. E sobre as armaduras, né? As polêmicas armaduras na época que todo mundo tava comparando com o Homem de Ferro. Eu sempre achei o visual dessas armaduras magnífico. Se você achar que eu tô passando pano, eu realmente tô. Eu gosto muito dessas armaduras. Acho que é um dos uniformes live action assim que até hoje que eu já vi que foram mais bem adaptados e remodelados, como o de Espetacular Homem-Aranha 2, que é sensacional, o melhor uniforme já feito para um live action, na minha opinião, claro. Cara, e a cena que eles morfam também é sensacional. Mais uma vez a trilha sonora do Brian Tyler brilha. E ele saindo da nave espacial lá é épico. E por falar na trilha sonora, talvez muita gente também não gostou, porque não é a trilha do
da série original. Comenta aí se você lembra se a série original tinha trilha sonora, eu não lembro muito bem. Só da abertura, obviamente. Mas aqui pelo menos eles fazem a referência, né, na abertura, quando eles pegam os Zords, aí toca a música clássica. O que eu acho que o único defeito dessa cena é a piadinha que eles colocam com o Billy lá andando, correndo ao contrário. Eu acho que se não fosse essa piadinha, essa cena tinha ficado mais legal ainda. E as músicas também que tocam nesse filme, cara, são sensacionais. Se você tiver a oportunidade, se você já assistiu o filme, ou nunca assistiu, ou vai rever depois, cara, depois quando você assistir, vai procurar a trilha porque é muito boa. Principalmente a do treinamento deles e a... se eu não me engano é Unstoppable, que toca no final. Cara, essas duas músicas são incríveis. O CGI, comparando com o orçamento de outros filmes da época, 100 milhões não parece ser um grande orçamento, mas aqui o diretor, toda a equipe, né, conseguiram fazer um ótimo trabalho, mesmo com um orçamento limitado. O CGI do Megazord é muito bom, as armaduras foram feitas de forma prática, e eu acho que 80% das lutas com os uniformes foram feitos de forma prática também. E o visual do Megazord também eu acredito que muita gente não gosta. Eu curto, me lembra realmente um personagem de anime do Japão, né? Porque os próprios Power Rangers, a origem deles é do Japão, então não tenho nada a reclamar desse visual. O visual do Goldar eu não curto tanto, mas eu acho que eles iriam consertar numa sequência. Porque, cara, um vilão sem rosto assim, né? Sem expressão nenhuma, eu acho que fica meio genérico. Eu achei que faltou, né? Fora que o visual dele não tem nada a ver com o da série original, né? Mas ele tá ali só pra cumprir tabela, né? Ser o vilão final. Então acho que cumpriu bem sua função. E agora falando que eu não gosto tanto nesse filme, não é nem que eu não gosto tanto, são coisas que eu acho que melhorariam o filme, que seriam algumas cenas deletadas, porque esse filme tem alguns errinhos de continuidade e algumas coisas que os personagens não sofrem consequências, como por exemplo, o Billy pega o carro da mãe dele, aí depois o carro é totalmente destruído e o filme em nenhum momento menciona que a mãe do Billy perguntou pra ele onde é que tava o carro. Mas tinha uma cena deletada que ela ia perguntar pelo carro e o Jason ia dizer uma desculpa pro Billy falar pra mãe e o Billy realmente ia estar mentindo pra ela. Outra cena também que me incomoda muito é que no começo do filme o Jason faz merda, aí o Billy diz que consegue consertar a tornozeleira dele pra que ele não precise mais ir pra delegacia. Só que assim, em nenhum momento do filme a polícia não vai na casa do Jason dizer ele não tá comparecendo na delegacia. Tipo, o filme simplesmente esquece disso. Aí nesse caso eu acho que não teve, pelo menos nos extras do Blu-ray não vem uma cena deletada comentando sobre isso. Eu acho que nem chegou a ser gravado, acho que foi um erro de continuidade mesmo. Mas são só esses detalhezinhos que realmente me incomodam. Ah, e eu ia esquecendo de mencionar que eu acho que faltaram também os dois personagens icônicos da franquia Power Rangers, né, que eram o Book e o Skull, que eram os dois valentões lá da escola. Eu acho que só faltou eles mesmos pra ter alguns momentos engraçados na escola. Mesmo que eles não tivessem o mesmo visual, né, o gordo e o magro, mesmo que fossem dois adolescentes babacas qualquer, mas pelo menos tivesse o nome deles, eu acho que já teria sido uma coisa legal de ter visto. E pelo que vocês puderam ver aí, eu gosto muito desse filme, né? Eu acho que eu acabei falando demais e o vídeo vai ficar muito longo, me desculpem, mas é porque eu realmente gosto muito desse filme. O diretor de elenco John Papsdera foi o responsável pela escalação dos atores para os papéis principais do filme. O estúdio Lionsgate procurou nomes desconhecidos e jovens talentos para o projeto. Atores como Austin Butler fizeram um teste para o papel de Jason. Uma graphic novel que continua a história do filme foi anunciada para dia 29 de março daquele ano. Ela conta a história dos Rangers após os eventos do filme e introduz Tommy Oliver, o Ranger Verde, ao time. E é roteirizado por Ryan Parrott e desenhado pelo artista brasileiro Lucas Werneck. E hoje essa HQ é bem difícil de encontrar, ela não foi vendida aqui no Brasil e no eBay ela é na faixa de $40. E eu não sei se você já reparou, nessa cena em que o Zordon decide reviver Billy, quando ele tá passando o bastão para o Jason, uma luz vermelha foca na cara do Jason, simbolizando que agora ele está pronto para ser o líder da equipe. E agora falando sobre o roteiro cancelado do segundo filme, Ryan Unicom, influenciador digital e também operador de câmera de filmes como Wolverine Imortal e Kong a Ilha da Caveira,
ele postou em sua conta pessoal no Instagram um esboço da história das sequências, mas só deixando claro aqui que essas informações nunca foram confirmadas pela Lionsgate e nenhum membro da equipe. O Ranger Verde e o Dragon Zord seriam os principais vilões da sequência. Ele seria um espião de Lord Zed que teria como missão desmantelar a equipe de dentro para fora, causando dramas para eles como pessoas e Power Rangers. Alpha, Zordon e Billy iriam usar a essência do Cristal Zeo para criar novos trajes e Zords, e em algum momento desses filmes eles iriam para o espaço, provavelmente com as armaduras novas e os Zords, para uma batalha definitiva contra o exército de Lord Zed, com a recém-formada equipe de 6 Rangers. Jason iria deixar o posto de liderança brevemente e teríamos Tommy Oliver como o segundo no comando, porque somente ele, como Ranger Verde, seria capaz de erguer a Espada do Poder, uma história da Excalibur que foi cortada da versão final do primeiro filme. Eles derrotariam Lord Zed e Rita em algum momento, e em seguida os dois vilões acabariam se matando enquanto os Power Rangers tentariam salvar Zordon de alguma coisa, mas ele morreria e os Rangers precisariam continuar sem sua orientação, mas como Rangers mais experientes. Também é dito nos esboços que eles iriam apresentar os Psycho Rangers em algum momento. E cara, se aí é só um resuminho do que seria as futuras sequências, imagina como realmente seriam. Dá pra imaginar quão incrível seria uma franquia dos Power Rangers de sucesso nos cinemas. Até hoje, toda vida que eu reassisto esse filme eu fico muito triste, porque merecia muito uma sequência. Hoje, muitos filmes porcarias ganham sequências, e um filme maravilhoso desses nunca ganhou. Mas é a vida, né? Faz parte. Esse filme sempre vai ter um lugar guardado aqui no meu coração. Eu adoro ele. Mas é muito triste ver que na época as pessoas não deram o devido valor. Esse vídeo ficou bem longo. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí se vocês já assistiram esse filme, se vocês gostam, ou se vocês preferem só a série clássica. Esse filme foi uma decepção, desrespeitou os Power Rangers. Eu quero que vocês comentem aí, né, pra gente trocar um papo. E deixe seu like e se inscreve pra fortalecer o canal. E até o próximo vídeo e valeu!